Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar hoje pouquinho não, né? Uma hora e pouco. O que naturalmente não é tanto para a extensão desse tema, que daria para a gente fazer um curso inteiro sobre ele, mas eu acho que todo o verbete do dicionário, né, como a gente tem feito, daria para fazer um curso inteiro tranquilamente. Então, a gente tem essa missão impossível aqui, não é? Que é, enfim, traduzir conceitos que são muito complexos, de uma forma que, bom, seja útil para a prática de vocês, que traga insights novos para a clínica. E eu tenho a impressão que o encontro de hoje ele é especialmente importante para a gente entender o funcionamento, a arquitetura, ou melhor, os tipos de processo através dos quais a nossa experiência enfim, se estrutura, como ela pode acontecer. E eu estou falando justamente das posições e eu vou explicar melhor porque posições, não fases, não é, da Melanie Klein, não é, que, enfim, ela inventa isso, e que depois o Thomas Ogden acrescenta uma, não é? Então, se a Klein traz a posição esquizoparanoide e depressiva, desde, não é, enfim, dos anos 40, né? Ah, aliás, antes, né? Klein começa até nos anos 20, 30, já revolucionando o mundo da psicanálise quando ela traz as técnicas do brincar, não é? Para acessar, porque veja, o mundo interno das crianças é bom, não pode ser, não é dado, enfim, acessado com a livre associação das crianças, a não ser através da livre associação no brincar, né? Então, é assim que ela criou, não é, algumas técnicas para poder trabalhar com as crianças, e a partir disso ela vai descobrindo coisas muito interessantes sobre as maneiras como a nossa experiência, enfim, se dá nos nos nossos períodos mais arcaicos, né? Então, veja, se a criança ela não tem ainda palavras, né, para nomear esses seus terrores, bom, ela tem as suas ações. Por exemplo, as suas ações no brincar. E veja, ela descobre umas coisas que, bom, são assombrosas, né? Veja, ela tinha uma paciente, né? A Rita, imagina, uma menininha de 2 anos e 9 meses, e aí ela testemunha uma coisa interessante, a criança paralisada por fantasias, assim, terríveis. A Rita acordava com um pavor noturno e ela achava que, bom, essa mãe e esse pai eram, assim, monstruosos, eles iam invadir seu quarto pela janela e iam morder os seus genitais, né? E, mais do que isso, destruir seus bebês imaginários. Poxa, uma criancinha de 2 anos e 9 meses. Como é que a gente pode inferir tudo isso a partir do material clínico de uma criancinha de 2 anos e 9 meses? Pelo brincar. Percebe? Então, o brincar, ele, bom, eu não sei quem de vocês trabalha com crianças já, não é? Mas o trabalho com crianças é muito interessante e, bom, estimula bastante o nosso pensamento clínico. Então, veja, esse material, como o da Rita, por exemplo, revela para Klein que, veja, antes dessa idade que o Freud, não é, chama de edípica, não é, que seria de 3, 4, não é, a passagem para os 5 anos, bom, antes muito disso, já tem na mente infantil organizações psíquicas já bastante complexas, né? Que não são só estágios do desenvolvimento. Então, veja, a Klein, ela propõe uma ruptura conceitual, não é? Ela não, ao invés de chamar de fase, não é como tem no Freud, a fase oral, fase anal, fase fálica, ela fala, não, eu tô vendo uma outra coisa aqui. Eu vou chamar isso de posições. E por quê? Olha, porque ela estava observando coisas que não eram etapas que eram deixadas para trás. Entende? Não era um casulo vazio, não é? Eram configurações dinâmicas, não é? E recorrentes, veja, que traziam ansiedades, defesas, relações de objeto
que, veja, permaneciam ativas a vida toda. Então, ela começa a encontrar, de certa maneira, não só a criança no adulto, como o Freud fez, mas também o bebê no adulto. Tá, mas e aí o funcionamento do bebê, como é que é? Não tem como ir lá e perguntar para o bebê as coisas, não é? Mas tem como você observar. Então, veja, uma criança de 2 anos podia oscilar na mesma sessão entre estados em que ela estava mais integrada relativamente e que ela estava mais fragmentada, né? Então, veja, uma oscilação que não era patológica em si, é um movimento da mente. Inclusive, continua sendo o movimento da mente de todos nós. Integração, desintegração, tá? O Thomas Ogden, várias décadas depois, ele começa a atender pacientes que são assim gravemente regredidos, não é? Então, ele se depara com umas experiências que, olha, elas pareciam que não se encaixam muito bem nem na posição esquizoparanoide, nem na depressiva, né? Ele parecia que está num território que é pré-simbólico, pré-histórico, não é? Porque não existia ainda a possibilidade de organização do tempo e nem existia aquilo que a gente pode chamar de uma relação com o objeto, nem com o objeto parcial, porque não tinha representação psíquica daquilo com que o bebê, ainda muito novo, estava fazendo. Então, só que o Ogden percebe, olha, isso não é só do bebê. Eu sempre começo aqui a aula dizendo, imagine um bebê recém-nascido. Normalmente tem isso, né? E provavelmente hoje vai ter também em alguma parte. Mas, veja, imaginem pacientes que eles precisam desesperadamente criar uma borda, uma superfície sensorial, alguma coisa que desse uma experiência mínima de continuidade existencial. Então, veja, é esse que eu vou explicar, espero que bem para vocês hoje, não é? É o que o Thomas Ogden chama de posição autista contígua. Então, agora a gente tem três posições: posição depressiva, integrada, posição esquizoparanoide e a posição autista contígua, tá? Então, essa é uma introdução que o Thomas Ogden faz, essa última, não é? Nessa teoria que a Klein começa. Então, vamos lá. Quando a gente fala de posições psíquicas, então ele está falando dessas descobertas que são arrancadas muito da observação clínica mesmo, muito mais do que especulações filosóficas de funcionamento mental. Veja, a Klein observou o pequeno Dick, né? Um menininho que completamente fragmentado e que tinha perdido o interesse, não é, por qualquer coisa do mundo externo. Então, ele tinha regredido a esse estágio, né, de retorno da libido para o eu, não é, que a gente vai chamar de narcisismo. Bom, e ele vivia um estado assim de uma ansiedade avassaladora, né? Então, qualquer relação com o fora era uma coisa que esse menininho negava. Então, a Klein observa vários pacientes nesse sentido, né? Tem o caso da menininha que fazia salada de olho, não é? Com os conteúdos do corpo materno. Ela observa naquele livro importante dela, né? Na narrativa da análise de uma criança, há uma oscilação, assim, uma oscilação, né, entre a idealizar a analista e sentir a analista como uma bruxa perseguidora, né? Então, é importante que ela estava vendo ali já uma dificuldade dessa criança em ver uma ambivalência, né? Então, em geral, né, a gente pode olhar para o mundo e dizer das duas, uma. Se a gente está num estado mais integrado, é a analista. É a analista como uma coisa total, ela é meio chata, a sala dela tem um cheiro meio esquisito, mas ela também tem umas coisas legais, e, bom, isso é uma integração. Mas quando a gente vê o mundo de uma forma fragmentada, a gente vê só
ou a analista é aquela que vai me salvar, ou a analista é aquela que vai me destruir. Então, daí a ideia da posição esquizoparanoide. Mas vamos agora construir passo a passo, uma por uma dessas posições, tá? Então vamos começar com a posição autista contígua, que veja só, ela é o chão sensorial da nossa existência. Então veja, o Ogden postula no livro dele, The Edge of the Experience, né, que é um livro muito interessante. Eu acho que não tem em português, pelo menos eu não tenho a cópia, não conheço. Enfim, eu tenho só em inglês. Mas ele traz então a ideia de posição autista contígua, para nomear justamente essa coisa mais primitiva, esse modo primitivo de gerar experiência, né? Então, isso antecede, inclusive, a capacidade de distinguir entre o eu e o não eu, o dentro e o fora, o bom e o mal. Porque vejam só, para a posição esquizoparanoide, você precisa ter um bom e um mal, um agradável e um desagradável, uma coisa segura e uma coisa perseguidora. Você precisa ter binarismos. Então imagine um mundo que é pré-binário. Poxa, esse mundo ele deve ser desesperador, não é? A não ser que a gente tenha essas bordas, essa coisa que vem justamente do cuidado do ambiente, né? Que permite então que a gente sensorialmente, ou seja, através do cuidado do toque da mãe, do leite materno, enfim, aquele ser que não se entende ainda como um ser, ele não tem nenhum senso de ser qualquer coisa, ele simplesmente é vivido. hum? Então, ele é vivido e ele está num estado de terror. Esse terror, ele só pode ser delimitado por sensações. Então, aqui não tem pensamento, não tem uma relação, muito menos história. Nesse período, não é que a gente começa a existir, o que tem é só uma coisa muito esquisita, que é uma angústia enorme da dissolução completa, da queda sem fim, percebe? Por que isso? Bom, imagine, se você não tem um dentro e um fora, você está misturado no mundo. O problema é que essa mistura do mundo sem contornos dá uma sensação, é o abismo o tempo todo. Né? Então, o que tira o bebezinho pequeno do abismo justamente é o cuidado materno, não é? Ou essa maternagem ambiental, não é? Porque não precisa ser justamente a mãe, mas o que a gente percebe é que também nos pacientes adultos, e o Thomas Ogden observa isso, eles podem regredir a esse nível. E o que que acontece quando a gente regride a um nível que tem essas características da posição autista contígua? Bom, aí a gente precisa desesperadamente de sensações. E por que que a gente precisa de sensações? Porque as sensações, elas produzem uma continuidade na existência. Então, o ritmo da respiração, o ritmo dos cuidados da mãe, a textura do cobertor, não é? O toque que o bebê recebe, bom, a cantiga, né? Aquela cantiga monótona, às vezes da mãe, o som repetitivo, né? As musiquinhas, tudo isso que o bebê ainda vivencia como, bom, isso sou eu. Por quê? Naturalmente, embora ele não tenha um eu ainda formado, né? A gente pode usar essa heurística para pensar, eu sou o que eu sinto. Veja só, eu sou o que eu sinto. Só que, naturalmente, não tem uma entidade intérprete para pensar eu sou o que eu sinto, eu simplesmente sinto. Então, o bebê, nesse estágio, né, ele sente. Ele não é, ele sente, ele é um sentir, ele não é um ser, percebe? Então, veja só,
Se você imagina pacientes psicóticos ou autistas mais graves, né, que passam assim horas fazendo aquelas estereotipias, né, balançando o corpo, ou batendo a cabeça, ou qualquer ritmo que eles estão fazendo, ou fixar o olhar em superfícies assim talvez mais brilhantes. Bom, aí o que está se buscando não é a questão do Freud do prazer, não é? A ideia de buscar o prazer e evitar o desprazer. Não, o que está se buscando aqui é só criar, através dessa repetição sensorial, uma borda que organiza a experiência e impede esse terror total da desintegração. Imagine, a gente nasce fragmentado, porque nesse instante, o que que você é? Se a gente é sensação, essas sensações não estão conectadas ainda, porque não tem história. Então, não tem como o bebê dizer, bom, primeiro minha mãe vem, depois ela vai embora, daí ela me toca, daí ela faz isso, quando ela vem ela me dá carinho. Não, ele é tocado ou não é tocado. É só um instante sensorial. Percebe? Então, veja, isso vai dando superfície, textura, ritmo, borda para o mundo e para o bebê, tá? Se vocês imaginarem, por outro lado, um paciente borderline, né, saindo agora do terreno do autismo, da psicose, bom, a Klein e o Ogden vão observar que esses pacientes, eles, se eles tiverem uma pressão intensa, eles também vão regredir a esse modo autista contíguo. Ou seja, o paciente borderline, ele vai, eh, eh, diante de alguma angústia, aonde é que ele vai buscar algum suporte para sua existência? Olha, pode ser se cortando, pode ser se machucando, pode ser entrando em conflito, mas o que vai permitir que ele se sinta existente é a sensação nesse momento. Claro que no borderline a gente vai ter uma outra questão que é a da posição esquizoparanoide, não é? E tal, mas aí a gente não chegou lá ainda. Vamos devagar. Então veja, imagina um paciente, né, que bom, está sentado lá na frente do analista, e de repente o analista faz uma interpretação que desorganiza ele muito. E aí, bom, o que que ele começa a fazer? Ele começa a arranhar a superfície do sofá, por exemplo. Bom, tudo bem. Você pode, por exemplo, dizer para ele, tá, você está criando uma sensação com seus dedos na textura do sofá para que você não desapareça completamente. Ou seja, você verbaliza aquilo que ele estava só fazendo através de ficar arranhando o sofá. Veja, quantos pacientes que vocês já atenderam, né, ou que talvez vão atender ainda, que eles estão o tempo inteiro se cutucando, se machucando, arrancando alguma coisa, eles estão, ou se não estão se acariciando, ou estão passando a mão no cobertor, ou estão arrancando um pedaço da almofada. O que é isso? É buscar sensação. Por que que buscar a sensação? Porque é a nossa forma mais arcaica de organizar a experiência. Portanto, quando a angústia é muito grande, você vai para um lugar onde a sensação é aquilo que pode te organizar. Mais ou menos, né? Porque naturalmente a angústia continua, mas você vai buscar sensações. Agora, mesmo num neurótico que esteja muito bem integrado, a gente pode observar um recurso passageiro justamente a essa posição autista contígua. Porque, veja, se ele estiver num estresse extremo, não é? Ou seja, imagina só, o cara lá é um puta executivo e tal, e aí ele recebe a demissão. Aí, puta, não tem outro trabalho, ele fica lá sentado em silêncio, e o que que ele faz? Ele começa a acariciar ah, um rosário, né? Aquele rosário católico. Imagine isso. Ele não está rezando. Nesse momento que ele está criando é uma borda sensorial. Esse toque repetitivo nas continhas ali, não é? Do terço, não é? Então, o que que acontece? Isso ancora esse sujeito na existência, percebe? Quando a coisa está aparecendo, o mundo está parecendo se despedaçar, a gente vai justamente para a sensação. Então, a gente pode pensar, né, que a pessoa que
Quando sofre uma traição, por exemplo, devastadora, o que que ela faz? Ah, às vezes fica lá a noite inteira na banheira e, puta, o que que tá importando ali para ela? A temperatura da água, a sensação, isso dá contorno, percebe? Então, quando a gente não tem outros meios mais elaborados para lidar com a angústia, a gente busca a sensação, tá bem? Tá claro até aqui? Então, tá bom. Agora, vamos passar para a posição esquizoparanoide. Então, olha, na esquizoparanoide, o que a gente tem é o mundo está dividido. Então, você precisa sobreviver psiquicamente e a coisa se dá mais ou menos assim. Veja, se a posição autista contígua é esse chão sensorial da existência, na esquizoparanoide, o que você tem é o nascimento do mundo dos objetos. Ainda que um mundo assim que os objetos são violentamente divididos. Né? Então, a Klein descobre, né, vendo essas criancinhas pequenas, nesses, né, os primeiros meses de vida dela, ele vê que, bom, dá para inferir a partir do material clínico delas que o bebê ele não começa a sua jornada já experimentando a mãe como uma pessoa total, né? Ela se relaciona com objetos parciais, sobretudo com o seio materno, né? Então, o seio materno aparece muito antes da mãe, né? Então, veja só. Agora ela faz uma coisa, ela fala, olha, o seio ele precisa ser dividido entre o seio bom e o seio mau. E por que isso? Bom, porque no ego primitivo, no ego muito frágil, muito carente de ter uma coesão, o que que acontece aqui? Ele não consegue tolerar a simultaneidade do amor e ódio, porque são coisas paradoxais, elas são contraditórias. Eu não tenho capacidade de simbolização para entender que aquela mesma coisa que me traz prazer também me traz desprazer. Então sabe quando a gente fala da criancinha assim, até quando infantiliza um adulto e fala assim, é feio. O que que é esse feio? É tipo, ah, você é o mal, né? Então as crianças muitas vezes também regridem a posição esquizoparanoide e os adultos também, como vou mostrar para vocês o tempo inteiro, inclusive o adulto neurótico, né? É, 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 ele passa, não é, em tensões dialéticas a essa posição em que as coisas são sempre divididas entre boas e más, entre aquilo que traz gratificação e aquilo que traz frustração. Então imagina só que o bebê está lá faminto, não é? Ele mama, ele é saciado e aí o que que ele tem? O objeto bom. Ele introjeta esse objeto bom, né? Então isso é bom, eu introjeto. Isso é meu, isso é meu. Então, o objeto bom é fonte de vida, né? De calor, de amor, é o protótipo da bondade futura, percebe? Então, quando o bebê ele está chorando, né? E aí o seio não vem, né? Ou o seio até vem, mas o leite não está saindo. O que que ele faz? Ele ataca esse seio com uma fúria de todos os seus impulsos sádicos, né? Então, veja, esse seio atacado na fantasia ainda incipiente do bebê, vai se tornar justamente o que ela vai chamar de um seio mau. Esse seio despedaçado, envenenado, perseguidor, sabe? Aquele seio sacana que, enfim, aquilo eu quero manter longe de mim. Portanto, eu projeto isso em outro objeto, tá bom? Ou seja, isso é não eu. A coisa boa é aqui. Tá? Então, aí a gente precisa entender os conceitos para entender a posição esquizoparanoide, que ela é um pouco mais complexa. Então, veja só, em primeiro lugar, é entender a ideia dessa cisão, dessa divisão, dessa separação, dessa quebra, né? Veja, isso não é só um mecanismo de defesa, isso é um modo de organizar a experiência quando a gente está vivendo na posição esquizoparanoide. Então, a Klein vê que a pacientinha dela dividia a mãe entre uma mãe maravilhosa e protetora e uma mãe terrível e ameaçadora. Só tinha essas duas, não tinha a mãe inteira. Veja, elas não poderiam coexistir, elas precisavam ser mantidas separadas. Então, veja, qual que é a função dessa separação? A ideia aqui é que, bom, você protege aquele objeto bom do teu próprio sadismo, do ódio, da inveja, de tudo aquilo que a gente sente de mal, não é? E permite então que o ego preserve pelo menos um objeto bom interno que sirva como o núcleo daquilo que posteriormente vai se integrar.
né? Então, a cisão é fundamental. A gente tem sérios problemas com a incapacidade de cindir, porque então aquela coisa que é boa e má ao mesmo tempo, ela fica demoníaca no momento em que eu não consigo simbolizar a ambivalência. Então eu preciso conseguir cindir. Portanto, gente, não confundam posição esquizoparanoide como, isso é uma coisa doentia. Não, isso é um processo que a gente precisa até hoje. No momento que a angústia fica muito ruim, a gente fala, isso aí é só ruim, né? Então, quando a gente faz isso, é porque, bom, a gente está na dialética entre a posição depressiva e a posição esquizoparanoide, e aí na esquizoparanoide é só ruim. Já repararam aquele paciente que chega e ele, no primeiro momento, ele está desorganizado, está assim meio falando uma fala cortada, complexa, uma coisa parece que não está ligada com a outra, e parece que tem gente que é só má, tem gente que é só boa, está na posição esquizoparanoide. Tá bem, ok. É um modo de funcionamento arcaico, e veja, por isso a gente chama de posição, porque aí mesmo o adulto ele volta para essa posição, para esse modo de organizar a experiência. Porque ele é o modo possível naquele momento. Naquela angústia, ela não consegue olhar para o mundo de uma forma integrada. Entendem? Então, olha só. Tá bom, entendemos a cisão, né, e como é que ela mais ou menos funciona. E agora, como é que é o outro conceito que a Klein inventa e que revoluciona a psicanálise? É o conceito de identificação projetiva. Identificação projetiva. A gente teve dois dicionários aí, né, com o conceito de identificação. A gente falou um pouquinho de identificação projetiva, mas veja, esse conceito ele é importantíssimo, porque ele é um processo em que essas partes do self, desses impulsos indesejáveis, né, sádico-orais, né, sádico-anais, essas coisas, isso tudo é cindido e projetado para outro objeto. Isso faz parte do outro. Então veja, o teu sadismo agora está dentro do outro. Só que tem um problema. Se o teu sadismo está dentro do outro, como é que a gente chama esse outro de um objeto mau? E o que que esse objeto mau é? Persecutório. Então, naturalmente, se você projeta teu sadismo do outro, esse outro agora ele é um sádico. Então o sadismo não está em você, está no outro. Mas tem um problema aí. Como o bebê continua sentindo o sadismo, então ele sente que esse objeto está em volta dele. Portanto, ele entra num modo de funcionamento paranoide. Então, quando eu projeto aquilo que é mal, esse mal, ele não deixa de estar em mim, então eu percebo esse mal me seguindo aonde quer que eu vá. Ou seja, ele está me perseguindo. Por isso, então, que a Klein chama, pela ideia da cisão e pela ideia da perseguição, essa posição de uma posição esquizo-paranoide. Esquizo de cisão e paranoide justamente por causa desse objeto mal que não deixa o bebê em paz, mas que no fundo é o próprio bebê. Então veja, a Klein ela tem um artigo, acho que um dos mais importantes dela, né, que chama Notas sobre alguns mecanismos esquizoides, de 46, né? Então ali, o que está acontecendo? O bebê, ele, dominado por impulsos sádicos, né? Ele está fantasiando expulsar suas fezes envenenadas, a parte má dele mesmo, para dentro do corpo da mãe. Hum, mas e como é que a Klein vai perceber isso? Bom, você pode dar os bonequinhos para o bebê, você pode criar assim várias formas de brincar em que você começa a entender como que a fantasia esquizoparanoide ainda está na posição está agindo e entender como que ele vai criando ideias de que, bom, eu vou fazer esse cocô mal e vou colocar dentro da mãe, que essa mãe depois começa a brigar comigo. Tá. Então, você observa clinicamente e aí você teoriza. Então, o objetivo dessa fantasia de evacuar tem algumas funções. Veja, primeiro eu preciso evacuar o que é intolerável. Aquilo que eu não tolero, aquilo que é mal, eu
Evacuo. Por quê? Porque é extremamente desagradável você ser o portador da maldade, o portador do desagrado, não é? Então, eu projeto. Outra coisa é, eu controlo o objeto de dentro. Portanto, isso que eu lancei de mal agora controla o objeto. E quando controla o objeto, esse objeto tende a se voltar contra mim. Porque, claro, eu projetei o que era mal para justamente esse mal ficar lá fora, mas esse mal ficar lá fora não é em qualquer fora, é fora dentro de alguma coisa com a qual eu me relaciono. Por exemplo, o sei o mal, mas pode ser a mãe má, pode ser enfim, o político mal, pode ser o que quer que você imagine. Hã? Então veja só, aqui existe também um terceiro aspecto, que é o aspecto de uma certa comunicação primitiva desse estado mental. Ou seja, essa é coisa que é evacuada para o objeto fantasiado, que é um objeto parcial, que ele vai ser mal. Bom, então eu tenho uma espécie de uma comunicação primitiva. Veja, o Bion ele faz uma coisa interessante, porque ele herda essas ideias da Klein, e aí ele vai dizer, olha, a identificação projetiva, que é todo esse mecanismo, né? Eu evacuo para dentro do o objeto mal me persegue. Tá. O Bill entende, olha, isso é não só uma defesa, mas é uma forma de comunicação entre a mãe e o bebê. Veja, o bebê que não consegue pensar a sua angústia, ele então evacua essa angústia para dentro da mãe, e a mãe, através dessa função de continência, né? Ah, bom, ele está esperando que, no final das contas, essa mãe queria atacá-lo, não, a mãe não ataca. O que que a mãe faz? Ela acolhe o bebê, que lançou essa coisa que o bebê fantasiava como má, a mãe sentiu e cuidou do bebê. Tá? Então, a mãe, nesse sentido, ela está digerindo, ela está transformando coisas que não eram possíveis de ser digeridas pelo psiquismo do bebê e devolve algo digerido para o bebê em termos de cuidado. Tá? Então, agora a gente pode passar a ideia de inveja primária. Veja só, a Klein ela vai dizer que a inveja é o representante mais puro da pulsão de morte. Veja, a inveja não é querer ter só o que o outro não tem, não é? Tem uma outra coisa. Isso aí seria voracidade, ciúmes. Não, a inveja é o desejo de estragar, de destruir a fonte daquilo que você não pode tolerar. Então, veja, o bebê invejoso, que o bebê é extremamente invejoso, claro, ele tem pulsão de morte. O bebê invejoso, ele vê o seio bom que alimenta. E o que que ele faz? Às vezes ele ataca, não é porque por fome, por voracidade, mas para destruir a generosidade, a criatividade, a vida, o poder daquela coisa que está fora dele e que ele não tem controle. Ou seja, se isso não está em mim, é melhor que eu destrua, porque eu não consigo ver uma coisa boa fora de mim. Então, a inveja é esse ataque, não é, letal, não é, porque ele destrói o objeto bom, não é, que seria, então, aquilo que o bebê não consegue sentir como interno a ele, e se não é interno a ele, é melhor ele destruir isso. Então, isso a Melanie Klein vai chamar de uma inveja arcaica. Tá bem? Então, veja, vamos aplicar isso nos exemplos assim de estruturas diferentes, né? Imagine um delírio persecutório, não é? De um psicótico. É bom, a gente pode ver a manifestação mais crua disso que a gente está falando, né? Então, veja, a Klein, que está atendendo pacientes que acredito que vizinhos estão bombeando gás venenoso através das paredes e a comida está envenenada e as vozes que são sussurros ali que eles ouvem sem dúvida, são insultos obscenos. Veja, esses delírios não são a perda de contato com a realidade. Eles são a realidade psíquica da posição esquizoparanoide levada ao extremo. Ou seja, o psicótico, ele vive em um mundo onde os objetos parciais perseguidores são feitos de partes más desse eu mesmo que são projetadas no outro. Então, de onde vem o perseguidor? Bom, o perseguidor vem do seu próprio, da sua própria pulsão de morte.
O perseguidor não é porque realmente tem alguém que está te perseguindo lá fora. O perseguidor vem da projeção da sua da sua crueldade, do seu sadismo lá para fora. E aí, lá para fora, bom, se eu só projetei na minha fantasia, então, naturalmente, essa pulsão vai continuar pulsando, e aí o que que acontece? Bom, eu vou continuar sentindo essa mesma coisa má, aonde quer que eu vá, como eu falei para vocês. E aí, você vai sentir que tem sempre um perseguidor, tá bem? Então, veja só, no caso borderline, aí, não é? Imagine o seguinte. É uma criança assim, com 10 anos, né, que a Klein observa que oscila violentamente entre achar o analista maravilhoso e achar o analista mau, né? Ela está vendo uma criança que numa sessão ela desenha navios de guerra, onde o navio da senhora Klein era poderoso, protetor, era aliado dela. Na sessão seguinte, esse mesmo navio, ele era um submarino nazista, torpedeiro, queria afundar, veja, se tornava um objeto perseguidor. Por quê? Porque na posição esquizoparanoide, ou você é idealizado e protetor e maravilhoso, ou você é terrível e perseguidor. Ou seja, o bebê está nesse momento numa posição esquizoparanoide. Então, o bebê não, desculpe, a criança nesse caso. Então, com no funcionamento borderline, isso acontece muito, né? A gente recebe pacientes borderline na clínica e eles estão o tempo inteiro fazendo essas flutuações. Então, eu tenho uma paciente que ela vem, ela fica 6 meses destruindo e falando mal de um namorado horroroso, terrível, péssimo, e aí ela some por outros 6 meses porque ela voltou com o namorado e ele era a coisa mais maravilhosa do mundo. Daí ela termina com o namorado e vem mais 6 meses falando que tanto que ele é ruim, péssimo, horrível. Depois ela, entende? Oscila entre. Ele só pode ser bom ou mal. Ele não pode ser aquele cara inteiro, que ele é meio bom, meio mal. Não, não tem integração ainda, tá? Então, veja, esse é o funcionamento borderline, uma oscilação rápida entre a idealização e a perseguição, não é? Então, vocês podem notar, quando os pacientes de vocês estão conversando com vocês, quando é que eles estão idealizando o analista, e aí ele te trata como se você fosse a coisa mais salvadora e importante do mundo, e no momento em que você se torna um objeto persecutório. Oscilação esquizoparanoide. Porque não há ainda o quê? Ou não há, nesse momento, a capacidade de sustentar a integração, não é? Desse objeto total, que era, é só o Eduardo. O Eduardo, Eduardo, sendo o Eduardo, faz essas coisas aí. Tem coisa boa, tem coisa ruim, eu não sei. Então, não há ainda a possibilidade de fazer isso. Bom, e no neurótico isso acontece? Ele também vem com posição esquizoparanoide? Bom, é claro, a posição esquizoparanoide não é exclusividade do psicótico nem do borderline, assim como o autista contígua também não era, né? Então veja, imagine que esse cara que às vezes estava lá no trabalho, o chefe criticou e aí ele passa o resto do dia falando: não, esse chefe é um perseguidor sádico, ele é terrível, ele é mau. Liga para os outros, fala mal do chefe, ele quer destruir a minha carreira, ele quer me destruir. Bom, ele esquece. Porque veja, na posição esquizoparanoide, não tem história, não tem a lembrança, não tem a ideia de que aquele mesmo chefe teve uma relação ótima com ele durante vários anos, né? Então, o chefe agora é só mal nesse momento, percebe? E aí, então, isso é um exemplo, não é, de como que um neurótico ele passa para a posição esquizoparanoide todo o tempo. Percebe? Então, veja, você pode ter um outro exemplo, né? Sei lá, imagina como uma mulher foi traída pelo marido. Então, aí, bom, ele virou o demônio, não é? Ele agora, toda a história do casamento não existe mais. Ela esquece de tudo porque agora não existe história. Então, não é nem esquecer, simplesmente não tem o que lembrar. Naquele momento, que é ahistórico, só existe o perseguidor. É o marido demônio. É o marido que, então, ele é inteiramente mau. Bom, esses são os momentos que, mesmo no neurótico, a gente tem a cisão onde a ambivalência se torna intolerável. Ou seja, o que que seria dessa mulher se ela tivesse que olhar para esse marido que traiu e falar: mas ele traiu, mas ele não é nem bom nem mal, eu estou vendo ele de uma forma. Ok, às vezes a gente aguenta, mas às vezes você entender como ambivalente alguém que te atacou
é extremamente angustiante e por isso a gente passa mais da posição depressiva para a posição esquizoparanoide. Percebe? Então, a Klein, ela vai ver que esses mecanismos aparecem também, por exemplo, na idealização romântica. Imagina o começo de uma paixão, né? Esse objeto amado, ele é perfeito, ele não tem falha, é o seio bom, né? Você idealizou o parceiro, projetou nele, inclusive o seu ideal do eu, né? E aí tudo que tem de bom que você imagina na sua fantasia está lá. Aquela pessoa te completa. Ela é maravilhosa. Não posso ficar sem ela porque ela é muito importante. Pois é, mas ela está cindindo. No fundo, é uma outra pessoa que tem qualidades, tem defeitos. Mas é que se não fosse a cisão esquizoparanoide, a gente não se apaixonaria, por exemplo. Percebe? Então, a paixão é justamente um modo mais antigo de processar a experiência. Entendem? Como é que tá até agora? Vocês estão conseguindo entender? Tá ficando muito complicado? Tá boa? Tá bom. Então, veja só. Agora vamos passar justamente para a posição depressiva, que aqui a gente tem o nascimento do sujeito, não é, propriamente dito, e o peso, justamente a possibilidade do amor, não é? Então, olha só, a gente não pode amar, de fato, um objeto parcial. A gente não pode amar um objeto idealizado, porque no fundo o objeto idealizado nem é outro, ele é só você mesmo que você usa de cabide a uma outra pessoa do mundo. Mas no fundo ela não é aquilo que você está projetando, ela é outra coisa, ela é outra, não é? Então, bom, quando você faz a passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, veja, não é fase, é a posição, portanto, isso oscila a nossa vida inteira, dependendo das nossas angústias, e inclusive da esquizoparanoide para a posição autista contígua. A gente está o tempo inteiro fazendo variações. Então, veja, que são relações dialéticas. Então, veja só, quando você chega na posição depressiva, isso é uma conquista no psiquismo, em primeiro lugar, do bebê, e é o momento em que o bebê, não por volta ali, mais ou menos, do segundo semestre de vida, para a Melanie Klein, não é assim para o Winnicott, por exemplo, que eu falo, não, eu não vejo isso antes de 1 ano de idade, mas para a Melanie Klein é por volta do segundo semestre de vida, e começa a perceber que a mãe boa e a mãe má são a mesma pessoa. Olha só. Então quer dizer que agora ele tem a capacidade de ver que aquilo que era bom e era mal está na mesma pessoa. E isso é terrível. Por que que é terrível, gente? Não é isso que é verdade? É, mas a verdade é terrível. Por quê? Porque você não ficou todo aquele tempo atacando sadicamente aquele objeto, você não colocou toda a sua inveja, toda a sua pulsão de morte, aquele que era teu perseguidor, no fundo também é aquele que você ama, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Bom, aí é uma questão importante, porque é onde surge justamente a culpa depressiva, que é radicalmente diferente da ansiedade persecutória. Ou seja, na culpa depressiva, eu não estou preocupado de ser aniquilado por aquele perseguidor que eu projetei, agora ele vai se voltar contra mim. Não, na posição depressiva, a grande angústia é de você ter destruído pela força do seu ódio, dos seus ataques, aquele objeto amado. Porque daí você fica completamente desamparado no mundo. Será que eu matei? Será que eu não matei? Será que morreu? Será que continua vivo? Portanto, a sobrevivência do objeto durante a posição esquizoparanoide e a passagem para a depressiva é que justamente possibilita a criação desse outro que está lá fora, agora visto como um objeto total, que agora é passível de ser amado e também odiado. E também odiado. E você ama e odeia, e mesmo assim, agora, quando você pensa na mãe, você não fala só, agora quem veio foi a mãe má. Não, agora quem veio foi a mãe. E a mãe agora tá má, mas às vezes a mãe tá boa. Então, a mãe também tem a história da mãe. Hum? Então, eu consigo criar uma história interna, porque agora existe o tempo. A gente não está mais num período pré-histórico, agora está no período histórico do sujeito, tá? Então, na posição
depressiva, a angústia é de ter destruído o outro amado. Né? E aí o que que a gente sente? Culpa. É a fundação da culpa. E o que que a gente busca fazer quando tem uma culpa? A reparação. Mas a gente já chega lá. Então veja só, os pilares da posição depressiva, né, que a Klein vai trazer em amor, culpa e reparação, né, é o quê? Bom, tem integração e ambivalência. Então, ela vê que o bebê, ela começa a reconhecer a mãe como uma pessoa total, não é? Então, para isso, ela precisa integrar dentro dela os sentimentos que são contraditórios. Veja, o amor e o ódio pelo mesmo objeto. Isso é ambivalência. Então, a mais difícil tarefa psíquica é justamente processar a ambivalência. Isso é fonte de vários dos nossos sofrimentos psíquicos. Integrar a ambivalência. Como é que uma coisa é boa e má? É difícil. Então, para a gente não ter que cindir e ver algo como só bom ou só mal, a gente precisa entrar nisso que é a posição depressiva. E aí é quando eu falo, opa, o que que eu fiz? Ou, opa, o que que eu senti, o que que eu desejei? Eu desejei a morte do outro. No meu desejo, isso era uma coisa tão presente, e agora eu vejo que esse outro também é quem eu amo. Então, veja, essa ambivalência agora implica em renunciar a essa solução mais fácil psiquicamente, que é a cisão, e suportar essa tensão que é extremamente dolorosa de amar e odiar simultaneamente. Percebe? Então aí, não é? O que surge, como eu falei para vocês, é a culpa depressiva. Veja, a culpa nasce na posição depressiva, não é aquela culpa superegóica do Freud, não é aquela culpa que é o medo de punição. É uma culpa pelo dano causado ao objeto amado, sabe? Sabe quando você vai ter uma interação com alguém e é alguém que você naquele momento estava vendo como só mal e daí você xinga e destrói a pessoa e depois você... Nossa, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Essa pessoa, no fundo, quando você integra, depois você varia, não é? Ou seja, é uma relação dialética, então eu saio da posição esquizoparanoide, entro na depressiva e, meu Deus, o que que eu fiz? Nossa senhora, por que que eu fui atacar esse outro? Por que que eu dei um soco na cara do... Porque ele era um objeto mau, ele precisava ser agredido, ele precisava ser afastado de qualquer forma. Então eu tenho uma passagem ao ato. Pois é, mas agora você depois se organizou, se integrou, e aí entra na posição depressiva e fala: Meu, o que que eu fui fazer? Então, essa culpa tem a ver com o dano causado ao objeto amado. O que que eu falei para minha mulher? Meu Deus, eu disse para ela tanta coisa horrível, entende? Então, isso é uma forma importante de a gente entender como na nossa vida cotidiana a gente está o tempo inteiro oscilando entre essas três opções, oposições, desculpa. Então, a reparação surge justamente como um impulso, como uma força motriz, não é? Dessa posição depressiva. Ou seja, aqui não se trata mais de uma reparação maníaca. Porque, olha, a reparação maníaca é quando você nega de uma forma onipotente o dano causado, e aí você fica magicamente criando uma solução para aquilo. Veja, isso é uma reparação maníaca, uma reparação mágica. É uma reparação que não repara nada. É uma reparação que você sofre, mas de certa maneira, pela força do seu pensamento, você está refazendo aquilo que você destruiu, mas não está. Então, o que acontece é que da reparação maníaca, onipotente, você passa por uma reparação genuína, uma reparação que tem a ver com o princípio da realidade, que é o que eu vou restaurar esse objeto que eu danifiquei, porque eu ataquei, então eu vou lá agora e vou, não é, conversar com essa pessoa, falar, olha, sinto muito. Ou quando não dá para eu reparar, porque, sei lá, às vezes eu matei alguém, então, poxa, eu vou viver dignamente a ideia de que eu errei. Né? Ou seja, eu fiz uma merda gigantesca e agora eu vou sofrer. Mas eu posso sofrer. Agora, se eu não suporto esse sofrimento, eu preciso cindir e tratar então isso como uma reparação maníaca, na qual eu vou reparar os danos do mundo através da força do meu pensamento.
Veja, imagine o brincar das crianças, não é? Então, imagina que tem uma criancinha que está brincando e ela destrutivamente arranca a cabeça de uma boneca. E aí, na sessão seguinte, ela aparece e traz uma injeçãozinha que ela trouxe dos brinquedinhos dela de casa, porque agora ela é a médica e ela quer cuidar da bonequinha que ela destruiu. Ou seja, ela está fazendo uma reparação real. Ela vai falar: olha, eu trouxe isso aqui porque eu quero que a bonequinha fique bonita de novo. Tá certo. Ou a criancinha que dá um tapa na cara da mãe, mas depois ela vem com o brinquedinho, fala: mãe, o brinquedinho que ela mais gosta, e ela dá para a mãe. O que que ela está fazendo? Uma reparação, porque ela tem uma culpa, porque ela integrou a mãe como um objeto total, e agora, através da posição depressiva, com o medo de ter destruído essa mãe, essa angústia terrível de ter destruído o objeto de amor, agora ela quer salvar a mãe, mas salvar realmente a mãe, deixar a mãe bonita de novo. Então, veja, depois de uma sessão, você às vezes fica pensando: nossa, eu passei durante a sessão com o paciente com vários momentos de desintegração, posição esquizoparanoide, reintegração, posição depressiva, desintegração, posição esquizoparanoide, passagem ao sensorial, em que o paciente começa a se cutucar, ele precisa sentir a dor na superfície do corpo. Isso, isso, você varia entre essas posições. Então veja só, o impulso reparatório para Klein é a base, inclusive, de toda sublimação, de toda criatividade, de toda capacidade de amar de forma genuína. Veja, o artista que cria, o médico que cura, o professor que ensina, todo mundo de alguma forma está reparando objetos internos danificados. Prestem atenção. Percebe? Então, a reparação nos impulsiona a criatividade. Criatividade que vai ser tão importante na teoria de todos os autores contemporâneos, começando talvez principalmente pelo Winnicott, não é? Então, veja, quando você tem, por exemplo, um neurótico, né? Um neurótico bem integrado, né? Ele consegue transitar pela posição depressiva, ainda que com sofrimento, porque a posição depressiva é sofrida, né? Veja, pensa que ele briga com a esposa, ele fala um monte de besteira para ela, passa a noite acordado tomando água. Ó, tomando água? Sim, ele estava, de alguma maneira, buscando introjetar algo de bom, não é? Mas mais do que isso, ele estava buscando uma coisa sensorial. Ele passa aquela noite inteira lá fumando. Ah, bom, fumando é sensorial, é rítmico. Fumando é a sensação da fumaça entrando, saindo, né? É aquela coisa que, bom, é uma regressão, uma certa oralidade, sim, mas ali algo entra, algo sai. Ou seja, eu tento reestabelecer os limites do meu corpo após eu me desorganizar dessa briga que eu tive, que eu ataquei ferozmente, e aí, enfim, eu passei da posição esquizoparanoide para uma tentativa de recomposição através da posição autista contígua, por exemplo. Sabe? Eu estou fazendo essas jogadas que é para vocês perceberem como a gente transita, entende? Então veja só. Imagine que ao invés de ficar fumando, o que ele podia fazer é ele ficou culpado, né? Só que aí, no dia seguinte, ele não foi lá só e pediu desculpas. Porque, veja, pedir desculpas é uma reparação mágica. É a palavrinha mágica da desculpa. Tudo bem, pode ser, a desculpa pode ser um gesto também. A gente pode pensar no valor performativo da desculpa, ou seja, eu me coloco aqui reconhecendo a minha responsabilidade. Isso é importante. Mas, por outro lado, a desculpa não repara muito, não é tão importante assim para o outro, né? Você precisa de um gesto. Então, o gesto da desculpa pode ser importante, mas a palavra não. Aquela coisa que quem diz: desculpa, viu? Eu te pedi desculpa, não lembra? Não me pediu desculpas. Não tem isso que acontece com a gente o tempo inteiro. A pessoa fala: mas eu pedi desculpas. Não é pedir desculpas que você quer. Você quer uma reparação. E o que que é uma reparação? É quando alguém faz um gesto no teu no sentido de desfazer o mal que ele fez na medida do real.
do real, não real lacaniano, tá, gente? É na medida da realidade aqui, tá? Dessa coisa do princípio da realidade do Freud, ok? Então, veja, o que que o marido faz? Ele começa a demonstrar a compreensão do que ela sentiu, ele se compromete de fato a fazer mudanças reais, e ele faz essas mudanças. Isso é a posição depressiva operando no neurótico, não é, com a capacidade então de suportar a culpa e de transformar a culpa em reparação, né? No luto isso acontece também, né? Agora, o que é importante a gente pensar é que acontece sempre em relações dialéticas. Então, a gente precisa entrar agora no coração do pensamento do Thomas Ogden sobre as posições. Porque, olha, aqui tem alguma coisa que acontece que é fundamental. Veja, como é que modos coexistentes de gerar a experiência podem operar no psiquismo? Sabe, essa coexistência não é intrigante, porque não é ou estou em um ou estou outro. Sim, essas coisas são modos que é como se fossem funcionamentos muito distintos, mas que todos fazem parte. Normalmente eu digo o seguinte, veja, por um lado, quando você liga a televisão, tem a imagem da novela e a historinha da novela, com seus dramas depressivos, porque daí ali o que você está vendo, bom, é uma historinha, ou seja, se tem história, tem posição depressiva. Mas você pode pensar também que às vezes você cai para uma coisa que é o seguinte: eu odeio essa personagem, ela é péssima, ela é má. E as novelas fazem muito isso, né? Então tem o vilão, o perseguidor, ou se não tem a mocinha idealizada. Isso é o quê? Posição esquizoparanoide. Mas tem uma coisa mais profunda que isso, que é o quê? É a capacidade dessa televisão transmitir uma imagem, é o sensorial. Imagine que então ela começa a tremer a imagem, ela começa a chuviscar, como acontecia antigamente, ela começa a aparecer pixelada. Ou seja, a condição de possibilidade para as posições esquizoparanoide e depressiva é justamente a sensação. E aí, se a gente fizer a metáfora com a televisão, seria bom aquela eletrônica toda que está por trás da possibilidade de existir a novela. Tá bem? Então, gente, o que que isso tudo significa? Bom, significa que quando você está operando na posição depressiva, a posição esquizoparanoide não desapareceu, ela permaneceu ativa. Ela está lá exercendo pressão, ela está criando tensão. E dessa tensão tem um movimento dialético. E aí, é daí que vem a riqueza, veja, da nossa experiência. Porque a gente nunca dá uma coisa por conquistada, não é? Então, veja, o Ogden, muito se inspirando em Hegel, ele está mostrando que cada posição cria, preserva e nega a outra. Cria, preserva e nega a outra. Então, a posição depressiva, ela só existe porque tem uma posição esquizoparanoide da qual ela se diferencia, ou seja, senão ela não poderia existir. E a posição esquizoparanoide só tem sentido em contraste com a possibilidade ou impossibilidade da integração depressiva. Então, veja, a saúde psíquica, nessa perspectiva, não tem a ver com você alcançar a posição depressiva e ficar lá. A saúde psíquica tem a ver com a capacidade de sustentar os movimentos dialéticos entre essas três posições. Certo? Então, veja, você aí pode transitar fluidamente entre as posições quando necessário, mas não fica preso rigidamente em nenhuma delas. Certo? Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa perfeitamente saudável, ir no estádio de futebol e odiar o outro time, porque aquele time é mau, você esquizoparanoide. Mas você pode depois sair de lá e falar, são os caras, né? Faz parte, o futebol, é o jogo. É, pode. Tem gente que faz isso mais fácil, mais difícil, né? Mas esse trânsito é muito importante. E mesmo assim, esse cara vai chegar em casa e o que que ele quer? Ele quer aquele travesseiro dele que tem aquela fronhazinha que ele está acostumado. É a sensorialidade, porque senão ele não dorme se ele não encontrar aquele conforto sensorial. E isso é o quê? Posição autista contínua. Então, veja, no mesmo sujeito, a gente está observando aí as passagens de uma posição para outra o tempo inteiro em tensões, porque uma tensiona a outra.
Percebe? Vamos dizer, quando a gente chega naquele, poxa, a pessoa, a menina adolescente tomou um fora, e aqui, né, aqueles filmes americanos, né, ela resolveu ficar em casa tomando um pote de sorvete e assistindo televisão, aquele dia do lixão. O que que ela está buscando? Ela se enche de travesseiros, cobertores e pote de sorvete, e ela está buscando um conforto sensorial. Ela deixou de ser uma neurótica agora? Ela pirou? Não! Ela só está buscando se recompor através dessas defesas que são muito antigas nossas, que é buscar uma continuidade sensorial, tá certo? Então veja, a gente precisa na clínica aprender a escutar não as posições separadamente, mas escutar a dialética entre elas. Ou seja, o que está acontecendo, o que está tensionando o quê? A esquizoparanoide está tensionando a depressiva? A posição autista contigo está tensionando a posição esquizoparanoide? Então veja só, gente, o que eu queria trazer é que quando a gente faz, por exemplo, uma regressão da posição esquizoparanoide para autista contígua, o que está acontecendo aqui? A ansiedade persecutória da posição esquizoparanoide, por exemplo, o analista é meu inimigo, a mãe é má, qualquer coisa assim, isso se torna insuportável para ela mesma. Então, ela vai para o sensorial. Tá? E o sensorial é sim, a base, é o chão da nossa experiência. Então ela está buscando chão, ela está buscando piso. Quando a gente fala, olha, gente, agora esse paciente ele está muito desorganizado, é hora de buscar da continência. Tá bom, mas pode falar, pode buscar da contorno. Olha, para muita gente, isso fica assim, mas isso é tão abstrato, o que que é dar contorno? Dar contorno é o quê? Olha, gente, dar contorno, muitas vezes, é oferecer a possibilidade de permitir que o paciente se conecte justamente na sua frente ali, às vezes no consultório, e olha ele ali agora, você oferece um cobertor ou você nomeia alguma coisa que ele está fazendo, fala, olha, eu noto como você se espreme, como você está fazendo isso. Tá, o que que você sente quando você está fazendo? Ah, eu sinto a dor na minha pele. Ótimo. Então, você aqui está tentando se ancorar numa dor. Perfeitamente. Então, aquilo ali a gente reconhece, dá dignidade para essa defesa. Entende? Eu tinha uma paciente adolescente, ela chegava, ela começava a arrancar pedaços de um, sabe esse potinho de todinho? Não é? Então ela trazia e começava a se furar, ela começava a furar todo esse negócio e ela começava a se cutucar. Bom, claro, ela estava buscando sensações, entende? E a sensação ancora, quando a gente fica muito angustiado, a nossa experiência no corpo. Entende? Por isso é tão importante, porque isso delimita o dentro e o fora. Você sente a pele. Mas no momento em que você sente a dor, você sente uma pele psíquica, um envelopamento. A dor é em mim, não é? E aí é por isso que muitas vezes os pacientes falam, e com toda razão, muitas vezes a dor física é muito menor do que a dor psíquica. Portanto, é melhor eu me cortar do que eu sentir o que eu estou sentindo, porque sentir o que eu estou sentindo é sentir que eu vou ser totalmente pulverizado no mundo, fragmentado. Ou, na posição esquizoparanoide, é sentir que eu vou ser aniquilado por aquele meu perseguidor. Entende? Então, pessoal, é isso. Veja, você se refugia na sensorialidade mais concreta. Então você tem, não é? Você vai tentar dar uma borda sensorial para organizar a experiência novamente. Então, aqui tem um certo desaparecimento da linguagem simbólica, né? E o manejo é super delicado, porque olha, o analista, nesse momento, não pode fazer interpretações simbólicas. Nesse momento, elas não vão ser metabolizadas. O que o analista precisa fazer agora é emprestar um pouco da linguagem sensorial dele, ou seja, aqui o analista ele se torna uma espécie de arquiteto da atmosfera da sessão. Ele se transforma aquele que dá um certo ritmo, o próprio dizer, sei, tá, tarará, tá, tá. Tipo, isso dá um ritmo, isso tem uma coisa ali, não é à toa. Então,
Isso está conectando aquele paciente desorganizado com um certo embalo do analista. Não é hora de falar, é a hora de respirar junto. Sei, tá. Coisa vai. Então, eu não estou passando fórmula nenhuma. Você precisa ser o artista justamente que cria essa atmosfera que não é de palavras, ela é de sensação. Que sensação que você consegue criar junto com o paciente que está completamente desorganizado com você naquela sessão. Percebe? Beleza. Camila, me faça a sua pergunta. Eu gostaria de saber se a gente está sempre, oscilando entre uma dessas 3 posições, ou Uhum, se a gente acessa elas eventualmente. E outra pergunta que eu tenho digamos que a gente alcance um grau de maior maturidade, assim, estando um pouco mais integrado. aham. A diferença seria que a gente não iria tão fundo, talvez? Algo não tão destrutivo, algo mais equilibrado? Tá. Olha, a primeira pergunta, a resposta é muito simples. Sim, o tempo inteiro nós temos os três tipos de funcionamento simultaneamente. Ponto. E eles estão o tempo inteiro fazendo um processo de um puxar a experiência para o seu lado. Acontece que quando a gente tem, quanto mais capacidade de elaboração a gente tem, mais estável fica a nossa estada na posição depressiva, que é a posição mais complexa de todas, não é? Então, a ideia não é que o cara ele fique sempre na posição depressiva, mas pensem só, uma pessoa que você vê como bem analisada, ela não seria infernal se ela fosse aquela pessoa que o tempo inteiro percebe ah, assim a maldade e a bondade simultaneamente, mas ela não tem vilões, ela não tem assim um time de futebol que ela odeia, um político que ela ama, um não sei o quê. Não, ela varia, mas ela é saudável por quê? Porque ela pode transitar o tempo inteiro entre um modo e outro, e ele vai querer também o carinho da esposa, da mamãe, de quem. O que que ele está buscando? Ah, é autista contigo. Então ele está passando entre uma posição e outra, às vezes no mesmo minuto, percebe? Então agora vou passar a palavra aqui. Eu não sei, Camila, se respondi, ficou suficiente? Quer reforçar ou podemos? Sim, deu para entender bem melhor, é como se fosse um cabo de guerra, tem aquelas 3 posições e a Isso. gente vê qual que tá puxando mais naquele momento. Exatamente. A gente tem que pensar de uma maneira meio arqueológica, né? Como se a gente tivesse primeiro desenvolvido uma técnica de experiência que é assim, um sistema de pensamento que era sensorial. O outro que era bom cindindo entre bom e mal. E o terceiro que era vendo, ah, não é a mesma coisa, então eu preciso reparar aquilo que eu estraguei. Né? Então, isso tudo está na gente o tempo inteiro. Beleza. Fala, Ana. Quando na busca pelo sensorial, vale também o uso de drogas ou não? Ótima pergunta, porque justamente o que se busca muitas vezes com o uso de droga é a restauração desse sensorial que está completamente abalado, ou seja, eu estou sem defesas, eu sequer tenho bom e mal, eu tenho um vazio tão grande, tão sem nome, que a única coisa que eu posso fazer é buscar artificialmente uma sensação, uma sensação. Isso pode acontecer não só com o uso de droga, mas, por exemplo, eu vou fazer bungee jump. Tá bom. Veja, quando eu estou falando isso, gente, não quer dizer que a pessoa que está usando droga, que vai fazer bungee jump, ela é menos evoluída ou madura do que a outra. Só quer dizer que ela está usando, não é, de artifícios sensoriais para estabilizar a sua experiência em determinado nível, ou para provocar a sua experiência, mas é o modo autista contigo, percebe? Isso mesmo. Boa, boa pergunta, Ana. Bom, Paulo, diga aí. Em relação ao inveja e à posição depressiva, quando está na posição depressiva, tem alguma diferença? Bom, sim, você pode pensar uma espécie de uma inveja, que daí é o que não é a inveja da Melanie Klein, né? Você pode pensar numa inveja madura, né? Que seria essa coisa que tem mais a ver com querer ter aquilo que o outro tem. Mas é que querer ter aquilo que o outro tem já é uma coisa muito mais integrada.
Porque originalmente a inveja, sobretudo para Klein, né, é essa coisa arcaica que é eu preciso destruir aquele que tem de bom. Não basta eu ter aquilo que o outro tem, isso é pouco. Eu quero que o outro não tenha. A principal interesse da inveja não é que eu tenha o que o outro tem, é que o outro não tenha o que ele tem. Eu quero destruir aquilo que o outro tem. Percebe? Então, senão a gente já começa a ficar com uma coisa assim mais próxima dos ciúmes, né? De uma admiração meio esquisita, mas aí daí dessa inveja mais madura que você está falando, que é a inveja na posição depressiva. Você quer querer ter o que o outro tem. Mas a inveja na posição esquizoparanoide é vivida dessa outra maneira sádica que a gente estava descrevendo aqui. Boa pergunta, Paulo. Excelente pergunta. É isso mesmo. Alguém mais, pessoal? Vocês entenderam bem, gente? Ficou O muito Paulo está com a nebuloso? mão levantada. Não sei se ele já falou, quer falar. Ele falou, eu não sei se ele vai falar de novo, mas diga aí, Paulo, você vai falar de novo ou você só não abaixou a mão? Eu Não, acho que só não. que é bom, mas de qualquer maneira, na inveja que quer destruir o que é bom, quer destruir o que é bom, se ela Uhum. aparece também na fase depressiva. Sim, também. Também. É que veja, Paulo, assim, não tem fase depressiva, entende? O que eu quero dizer é que não é que nem aquela coisa lacaniana de estruturas clínicas, então você ou é neurótico, ou é psicótico, ou é perverso. Não. O que a gente está falando aqui é que você tem as três posições funcionando simultaneamente. Então, você pode ter um momento em que você está mais organizado e que daí o que que acontece? Vamos lá, eu vou pensar uma coisa da minha vida aqui. Eu tô olhando, sei lá, da minha vida, não, uma criada aqui, né? Então, assim, eu tô chegando em casa e eu olho pro carro do vizinho e falo, porra, filha da puta, esse cara tem esse carro aí, eu trabalho bem mais. Sacanagem, entendeu? Eu queria ter esse carro. Então eu dou uma invejazinha, essa inveja na posição depressiva. Mas tem uma outra coisa que é aquela de quando é a mesma inveja, vamos dizer que você brigou com o vizinho. Quando você brigou com o vizinho, a primeira coisa que você quer fazer não é só ter o carro que o vizinho tem. Você quer destruir o carro que o vizinho destruiu. E é o mesmo carro, e é o mesmo vizinho, e é o mesmo sentidor de inveja. Entendeu? Então, esse mesmo sentidor de inveja faz com que essa inveja fique uma inveja, não uma inveja depressiva, uma inveja esquizoparanoide, que é uma inveja destruidora do objeto que é do outro. Percebe? Então, a questão aí não é se a inveja é uma ou outra, que é a organização do indivíduo para lidar com a inveja. Eu consigo lidar de uma forma integrada, então eu quero ter o que ele tem. Mas isso já é uma coisa mais integrada. A menos integrada é eu só quero destruir aquilo que ele tem, aquele desgraça. Fala, Natasha. Boa noite. Boa noite. Já foi entendendo, né, que você foi passando adiante nesse sentido. Até tinha perguntado aqui no chat antes, mas fui entendendo que Ah, desculpa. acontece, né? Tem essa flutuação entre as posições. Mas em relação à reparação maníaca ali, né? Uma reparação real, é, não sei se ficou muito claro para mim em relação a isso, se a reparação maníaca ocorreria mais, né, próxima de mais próxima de uma posição ali esquizoparanoide e a real um pouco mais próxima, né, dessa posição depressiva, ou, Exatamente. né, Exatamente. é por aí, É exatamente por aí. tá. Sim, porque veja, a reparação maníaca, ela é aquela reparação que a gente faz, por exemplo, quando é, você tá lá, alguém foi, não é, eu vou dar um exemplo clínico. Olha só, uma paciente chega, uma paciente neurótica obsessiva, né, super inteligente e tal, 20 e poucos anos e tá super integrada, inclusive neurótica depressiva, ou seja, mais integrada, assim, não é, assim, ela é rígida, né? Mas tem uma questão aí. Ela não tem essa flexibilidade tão boa para passar de um modo a outro. Então, o que que acontece? Ela chega no consultório e fala: Estou me sentindo terrivelmente culpada. Falo, sim, por quê?
Porque a minha avó quebrou a perna. Beleza, mas o que que aconteceu? Você deu uma rasteira nela? O que foi? Não, não sei por quê. Uma culpa inconsciente, Natasha. O que que aconteceu aqui? Você vai investigando o caso e aí vamos pensar o seguinte: em algum momento da vida dela, vamos imaginar que ela tenha se organizado em uma posição esquizoparanoide na qual a avó era a malvadona que tirava a atenção da mãe dela, foi o que acontece no caso clínico. Ah, e ela então odiava essa avó e queria destruir essa avó. Ou seja, ela fantasiou, ela desejou a destruição da avó. E aí, no momento em que a experiência leva ela para a minha avó quebrou a perna, putz, magicamente fui eu que quebrei a perna da minha avó. Veja, o neurótico obsessivo ele tem o tempo inteiro defesas maníacas, né? E aí ele fica naquele negócio lá do caso então, primeiro, para terminar esse, então, a moça, ela estava preocupadíssima. E o que que ela estava fazendo para reparar isso? Ela estava rezando pela avó dela. Bom, ela pode acreditar no que ela quiser, mas nesse momento, bem para a perna da avó dela, ela de fato não estava fazendo, porque ela estava rezando. Ela poderia ir lá e dizer, olha, eu vou ficar com você no hospital. Isso é uma reparação real. Mas quando eu fico na minha cabeça dizendo, não, eu vou pensar positivo, você está lá, mas eu vou sentir culpa, eu vou me martirizar, pior ainda. Veja, o martírio é uma das formas mais evidentes dessa questão de uma resolução mágica da culpa. Ou seja, se eu desejei algo mal, alguma coisa magicamente aconteceu mal perto de mim, e aí eu vou me chibatar como se isso fosse resolver alguma coisa para alguém. Não resolve nada, você só se chibata, só é dor para você. A dor, pois é, mas não tem reparação. Quando é que tem reparação? Quando a moça fala, tá. Sabe o quê? Eu não tive nada a ver com a questão da quebra da minha avó, mas assim mesmo como eu gosto dela, eu vou me oferecer para ficar no hospital com ela. Muito bem, ela passou de uma posição esquizoparanoide para uma posição depressiva. Então, perfeita a sua pergunta, Natasha. É exatamente. Então veja como é que é complexa a coisa, mas ao mesmo tempo veja como isso é potente clinicamente. Porque o que que você quer? Aí, você não é o analista que quer o tempo inteiro interpretar. Você é o analista que quer que as pessoas possam viver relações dialéticas entre todas as posições. Então tá tudo bem que ela se sinta culpada porque a avó quebrou a perna, ou tá tudo bem que ela pense que o time dela perdeu porque ela não usou a meia amarela. Mas a questão é quando que você passa disso para um pensamento que fala, não, não tem nada a ver, sou eu, é o time lá fora, não tem pensamento mágico que o que tem é que, poxa, eu fiquei frustrado porque o time que eu gosto e invisto a minha libido, né, na torcida, então, perdeu, me frustrei, tá, ok. Eu pensei que aquele time era, enfim, era a encarnação da minha potência, mas não, esse time é um time de futebol, são 11 caras correndo para lá, 11 para cá, atrás de uma bola para fazer gol. Era isso. Então, eu integrei. Então, veja, na sessão você percebe muito claramente essas movimentações. Quando a pessoa começa, então ela chega, vamos imaginar, chega extremamente angustiada. As três posições na mesma sessão, olha só. Chega angustiada, começa a destruir sua almofada. Aliás, eu tenho almofadas aqui que eu preciso trocar assim frequentemente, porque eu não sei o que meus pacientes têm contra minhas almofadas. Eles destroem, porque. Então, e aí. Começa a sessão assim, e aí daqui a pouco ele não sabe o que dizer, tá tudo fragmentado, de repente fica um pouco mais organizado, mas tá assim. Mas tem aquele maldito do meu chefe que tá tentando me destruir. E a minha mulher horrível também não serve para nada, que desgraça, ela só quer tirar tudo de mim, ela quer me roubar, ela quer me prejudicar, ou seja, pensamento paranoico, hein? Ó, a gente chama isso de pensamento paranoide, tá? Não de paranoico, porque não é de um paranoico, ele é de um neurótico, então ele está tendo um pensamento paranoide. Ah, tá bom, então nesse pensamento paranoide dele, a gente já tem noção de que posição estamos, esquizoparanoide. E aí, o que que a gente faz? Bom, você já sustentou o ambiente para que ele tenha, então, a passagem dessa posição autista contígua para a posição esquizoparanoide. Beleza, agora o que que você sustenta? A continuidade.
O que que o analista precisa fazer? Justamente, bom, ele vai perceber que o paciente não só vai ter essas oscilações dentro da sessão, como fora. Aí o paciente ele não paga o analista, ou ele se atrasa para a sessão, ou ele xinga o analista, porque aquela análise não está adiantando nada, e o analista virou um perseguidor. Então, o que que o analista faz? Sobrevive. Aqui a gente está falando da sobrevivência do objeto. Quando o analista sobrevive à posição esquizoparanoide, não é? Porque é difícil, durante a posição esquizoparanoide, o paciente está o tempo inteiro ejetando coisas ruins e vendo essas coisas ruins no analista. É aquilo que causa na contra-transferência uma angústia enorme no analista. Ele fala, mas o que que eu estou fazendo? O que que está acontecendo? Eu não sei nem o que fazer para esse paciente, parece que eu sou horrível. Eu tô impotente, ou eu tô. Cara, é isso. Você está sofrendo justamente com essa evacuação da carga sádica dessa pulsão de morte do paciente, e você está desorganizando. Mas aí você precisa sobreviver, não é? Porque, vamos lá, se você é o analista, a gente, convenhamos, você deve ter uma estrutura flexível o suficiente para entender: olha, me desorganizei. E agora vou me organizar e vou devolver alguma coisa para esse paciente que era. Ah, veja só. Então eu me tornei um objeto mau para você. E aí agora eu sobrevivi, estou aqui na sua frente e você começou a se acalmar e agora eu sou. Veja, tem uma paciente minha que é muito engraçada. Ela, o tempo inteiro, ela chega me odiando. Ela chega, xinga, 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 até a metade da sessão. Mas é batata. Daí ela chora e aí ela fica. Posição depressiva. Ah, pois é. Mas, no fundo, que viagem, né? Agora eu tô vendo as coisas de uma outra maneira. Mas, entendi. Então, minha mãe é assim, meu pai é assim. Você também não era aquela desgraça que eu imaginei, mas também não é lá essas coisas, não. Mas vamos junto, seguimos, seguimos. Então tá bom, vai embora bem, tudo bem. Chega a semana seguinte, mesma coisa. Por quê? Ela precisa passar várias vezes por esse movimento até ela sentir que o analista sobreviveu, ele existe. Se você sobrevive ao ataque, então você é real. E às vezes o teste de realidade é justamente um teste de ataque. É assim que o bebê testa a sobrevivência do seio. Quando ele tenta destruir esse seio, o seio volta, destrói o seio volta, destrói o seio. E o seio não está em mim, o seio está lá fora. Ih, o seio tá lá fora, então o que que eu tenho? Inveja. O seio tá lá fora. Cara, eu queria ter esse seio, que é a primeira coisa fálica que aparece na vida do sujeito, é o que? O seio da mãe, né? Ou seja, o que que eu quero ter agora? Eu quero ter esse seio, porque é a coisa que me traz prazer. Ah, mas daí não tá em mim, tá na mãe. Então eu vou destruir esse maldito seio, que eu prefiro que ele não exista do que eu tenha esse seio. Entende? Então, gente, é assim que a Klein e o Ogden trazem a nossa experiência psíquica. Vocês gostaram? Acharam interessante? No mínimo, assim, instigante? Hã? Ah, legal. Então, Professor, pois eu não não. consigo levantar a mão. Tinha uma perguntinha, mas eu não acho lugar de levantar a mão aqui. Me fale, então. Hã? Fale a sua pergunta. Então, eu queria saber por que que às vezes a gente prefere destruir o que admira em vez de tolerar a dependência que ele revela. Porque a gente tem que pensar que, nesse momento, a gente está cindido. Então, quando a questão é muito boa e profunda. Eu não sei se eu vou conseguir responder suficientemente hoje, porque a gente precisa de mais teoria para isso. Mas veja só. A ideia é: quando eu tenho um objeto bom, eu me identifico com ele, ou seja, eu me torno ele, né? Eu me torno ele. Mas, quando eu tenho um objeto mau, eu projeto ele. Então, não importa o que que é dentro e o que fora, porque não tem muita diferenciação. Não tem muita diferenciação. Então, não tem nenhuma. Então, o que que acontece? Quando eu me deparo com o seio bom, e ele resiste a ser incorporado a mim, porque não é isso que acontece com o seio bom. A pessoa pode se identificar o que ela quiser, o seio bom, mas o seio vai embora. A mãe vai embora, ela sai de perto, ela falta, ela falha. E aí o que que a criança faz? Fica frustrada, e aí ela fala: Ah, então você Outra tem um vez. poder que eu não tenho, né? Então é claro que ela não está pensando com esses termos, mas é maldito seio que eu não tenho, né? Então, a ideia não é uma lógica assim neurótica da inveja.
é uma lógica psicótica da inveja, ou seja, aquilo que existe de bom que não sou eu resiste à própria lógica do funcionamento do mundo, que é bom sou eu, mal é o outro. Então, se o bom é o outro, aí eu não posso suportar, porque isso acaba com a coerência do meu mundo, que é o bom sou eu, mal é o outro. Portanto, eu preciso destruir isso para que o meu mundo continue seguindo coerente. Pode ser? Sim. Tá bom. Assim, é uma explicação muito simplória e pobre, mas é que, como a gente está no final aqui, né, já estamos com 8h30, então, Ótimo, muito obrigada, muito obrigada. imagina. Pessoal, então, veja, chegamos ao final de hoje, né? A semana que vem, bora lá. Eu montei uma programação toda aí para os próximos meses, inclusive, aí de dicionário, então fiquem juntos, sabe? Continuem participando lá nos grupos e, bom. Eventualmente, a gente tem outras atividades, mas a entrada aí, precisa entrar em contato aí com o Instituto Bergassi, é essa e, bom, foi uma honra tê-los recebido aqui hoje. Enfim, fiquem flexíveis entre as posições de vocês aí, amem, odeiem, se integrem e encostem na superfície do travesseiro e dos parceiros de vocês aí para encontrar também um conforto sensorial, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até semana que Obrigada. vem. Boa noite. Tudo de bom. Obrigada, Eduardo. Muito Valeu, pessoal. obrigada.